nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. Com os olhos fixos em Jesus, vamos nesse momento trazer presente as pessoas que nós conhecemos. Com o olhar fixo em Jesus, vamos trazer presente a nossa família. Podemos agora dizer no nosso coração o nome de cada membro da nossa família. Também vamos rezar pelas pessoas que fazem parte da nossa comunidade, pelas pessoas que trabalham conosco, rezar pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos. E queremos agora rezar também pela Tereza e o Ricelli, Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Solange Oliveira, Joana, Lucivânia, Seu Francisco, Carla Graciene, Cássio Leonardo, Bárbara Costa, Dona Francisca, Maria de Lourdes Feitosa, Marta e Rita Nunes, Isilda, Francimar, Edith Soares, Iranilde, Edith Luciana, Francisca da Ilma, Júnior Carlos de Jesus, Silvete, Cirlândia, Lene, Landim, Lio, Liene Santana Rocha. Rezemos também pelo Miguel Barros e Charlison, Ana Gabriela, Maria Rita, Pedro Miguel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, com o nosso olhar fixo em Jesus, vamos ouvir agora o seu Evangelho. Está em Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao 33. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês? E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro respondeu:
tu és o Messias. Então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E Jesus dizia isso abertamente. Então Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e respondeu a Pedro dizendo: fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Jesus faz um levantamento da realidade, né? Jesus quer saber o que é que o povo está pensando dele. E aí é bom lembrar que Jesus está no caminho. Jesus ensinava seus discípulos no caminho. E aqui Jesus vai perguntar para os discípulos: quem diz os homens que eu sou? É interessante que todos responderam. Por que todos responderam? Porque diz o seguinte: eles responderam. Eles responderam, né? Alguns diz que tu és o João Batista, outro que tu és Elias, outro que tu és um dos profetas e assim por diante. Porém, Jesus agora quer saber dos discípulos. Jesus pergunta agora para os discípulos e a pergunta é o seguinte: e vocês? Quem dizem que eu sou? Veja que foi fácil responder o que os outros estavam pensando, falando de Jesus. Facílimo de responder, muito fácil de responder em nome dos outros, né? O que os outros estavam falando de Jesus. Fácil, todo mundo respondeu, eles responderam, né? Agora Jesus se dirige a eles, Jesus quer saber deles, né? Quem sou eu? E aí é interessante que agora, e certamente, houve um silêncio profundo. Houve um silêncio profundo. Dá para imaginar esse silêncio. Porque aí Pedro vai falar em nome do grupo. Ele vai dizer: tu és Cristo ou Messias. Ou seja, tu és aquele que o povo está esperando há muito tempo. E em seguida Jesus proibiu de falar, proibiu os discípulos, né, de falar sobre isso com o povo. Ou seja, por quê? Por que será que Jesus proibiu? Porque cada um esperava um Messias de um jeito. Alguns esperavam o Messias reis, aquele que vinha com a espada, aquele que ia nascer no palácio. E então eram muitas as opiniões. Por isso Jesus vai proibir. Cada um tem que descobrir por si só quem é Jesus. A pergunta que Jesus fez aos discípulos, ele também faz para nós hoje. Ele quer saber de nós. E o que será que nós diríamos a Jesus nesse momento, né? O que eu gostaria de dizer a Jesus? Que ele é quem? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É essa a pergunta agora. E que cada um pode responder aí no íntimo do seu coração. Todos esperavam, lembrando que todos esperavam o Messias de um jeito. E todo mundo tem uma imagem de Jesus. Todo mundo tem na cabeça, no coração. Então, quem é Jesus para você? É interessante que Jesus começa a ensinar que ele
é o Messias servidor. Quando Jesus pergunta para os discípulos quem sou eu, ele quer escutar dos discípulos a resposta, porque depois, em seguida, olha só o que Jesus vai falar em seguida. Jesus vai falar da sua morte. O Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos sacerdotes, deve ser morto, mas deve ressuscitar no terceiro dia. E aí Pedro não aceita isso, né? Aí vai chamar Jesus do lado, ali no ladinho, né? E vai dizer assim, mestre, vem cá. Isso que o senhor está falando é verdade, né? E aí Jesus vai responder para Jesus, vai responder para Pedro. Pois fique bem longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Por quê? Porque Pedro queria desviar Jesus do seu caminho, da sua missão. E quantas vezes também a gente também faz a mesma coisa, né? Queremos desviar as pessoas da sua verdadeira missão, só porque sofre perseguição, ou porque pode sofrer perseguição. Quem anuncia o evangelho verdadeiramente, com certeza, vai sofrer perseguição. E aqui, quando eu falo do anúncio do evangelho, não é só falar, mas é viver, né? Quando eu me coloco do lado dos mais pobres, dos mais simples, das pessoas mais necessitadas, eu assumo as consequências dessa minha opção. Por isso, os discípulos não aceitavam de jeito nenhum que Jesus cumprisse a sua missão. Eles não aceitavam, porque eles queriam também, na cabeça deles, eles queriam um Messias glorioso, um Messias que vivesse sempre aplaudido, que todo mundo aplaudisse, que vivesse sempre rodeado de pessoas, com pessoas ali, né? Que ele fizesse muitos milagres, porque assim eles se sentiam bem ali perto de Jesus. Mas, no entanto, Jesus diz para ele, anuncia, né, que ele é o servo, o Messias sofredor, que será preso, que será condenado à morte, mas também que ressuscitará no terceiro dia. Meu irmão e minha irmã, que a gente possa, nesse dia de hoje, responder com gestos, com palavras e com gestos. Quem é Jesus? Que a gente possa responder isso, né? Não é uma pergunta tão fácil de ser respondida, porque exige de nós uma ação, um movimento. A gente precisa se colocar no caminho de Jesus para responder essa pergunta, sobretudo responder com os nossos gestos, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Que o Senhor nos abençoe neste dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.